As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o antigo Ministro das Finanças, Eduardo Catroga. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Prazer. Isto é mais fácil do que fazer orçamentos. São 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, só recebe 2. E se errar, não tem direito a nada. Vamos a isto? Vamos a isso. Vamos lá. Este fim de semana, Luís Montenegro surpreendeu com a escolha de Leonor Beleza para a primeira vice-presidente do PSD. Leonor Beleza, que é também conselheira de Estado. A pergunta é, foi substituir outra mulher? Quem? É pensar, Não pode tenho- pedir não ajuda. tenho presente. Pode pedir ajuda. Mas é pensar nas mulheres conselheiras de Estado, também não foram assim tantas. Conselheiras de Estado E da mesma área política. Sim. na mesma área política. Se quiser ajuda, eu tenho aqui 3 opções. Diga. Lídia Jorge, Assunção Esteves ou Manuela Ferreira Leite? A Lídia Jorge foi conselheira de Estado. Mas se calhar não era assim. Mas tão não PSD. era da área política. A Lídia Jorge, Manuel Ferreira Leite, Assunção Esteves. tem a impressão que foi Manuel Ferreira Leite. Vai sim, Muito senhora. bem. E está certíssimo. Está certíssimo. 2 pontos. Concorda com a escolha de Leonor Beleza para o número 2 do PSD? Eu preferia alguém que ainda não tivesse estado na vida política. Porque o meu regresso é sempre um déjà vu. Portanto, eu preferia, concordo com a escolha do sexo feminino, porque há realmente muitas pessoas vocacionadas para a política e com substância, eu preferia alguma candidata Como, por mais exemplo, jovem. tem assim algum nome em mente? Alguma candidata mais jovem. E, portanto, eu normalmente quando faço escolhas, analiso alternativas e escolho em função de determinados critérios. Por exemplo, eu estou a ver a cara dela, Teresa Moraes, por exemplo, que é uma pessoa com traquejo político, com boa formação técnica e, portanto, e com um espírito construtivo. Portanto, talvez preferisse uma jovem, mais jovem do que uma pessoa que já tivesse passado pela política. Acha que Leonor Beleza não vai trazer nada de novo? Repare, as pessoas com a idade sempre trazem algo, trazem a experiência acumulada e, portanto, pode ser um contributo positivo. Não digo que não, e realmente é uma figura que foi injustiçada na nossa sociedade e que, em função disso, em que foi desenvolvida em tempo uma teoria da conspiração que a levou ao fim da sua carreira política. Mas as coisas na vida são como são, as circunstâncias são o que são. E, portanto, ela agora é ressuscitada para a política, merece essa ressurreição, mas em termos de dinâmica nova, preferia que o PSD tivesse escolhido uma pessoa mais jovem. Mas qual terá sido a intenção de Luís Montenegro ao escolher Leonor Beleza? Acha que foi essa ideia de reparação, por assim dizer, dessa injustiça sofrida pela anterior Não, acho que Ministra não. da Acho Saúde? que olhou... Eu devo fazer aqui uma declaração de interesse. Hein? Eu não sou do PSD. Sim, não Eu é tive muito. muita honra em ter participado no governo de Cavaco Silva, mas sou um independente. Portanto, eu não raciocino em termos partidários. Raciocino em termos da minha visão estratégica para o país. Portanto, eu não sei quais são os raciocínios puramente partidários que muitas vezes presidem este tipo de decisões. Há quem diga que é para lançar Leonor Beleza à presidência da República. Mas como as candidaturas são uma decisão individual
e ela não costuma dizer hoje uma coisa e amanhã outra, e como já disse que não era candidata, Não vai ser. excluo essa hipótese. Muito bem, vamos aguardar. Vamos em frente? Vamos Vamos com sim, dois pontos. Dois pontos. Sim. Vamos agora falar um pouco de finanças públicas. O Eduardo Catroga foi Ministro das Finanças desde final de 93 até outubro de 95. Sim. A quanto estava a taxa máxima do IVA quando deixou de ser Ministro? Olha, quando deixei de ser Ministro, eu fiz o Orçamento de Estado de 1995 e criei o IVA social, isto é, aumentei a taxa do IVA de 16% para 17%, consignando a receita do IVA à Segurança Social, no sentido... Então a resposta é? É 17%. 17%. Está certíssimo. Entretanto, foi criada uma taxa intermédia e a taxa máxima está nos 23%. Sim. É inevitável nós pagarmos cada vez mais carga fiscal, como tem acontecido nas últimas décadas. Repare, é inevitável se a gente olhar para o aumento explosivo da despesa pública corrente e, sobretudo, a despesa pública corrente primária. Eu recordo, quando fui Ministro das Finanças, a despesa pública estava na casa dos 30 e tal mil milhões de euros. Quando eu negociei com a Teixeira dos Santos do governo José Sócrates... O Orçamento de 2011, nessa altura. O Orçamento de 2011, a despesa pública estava na casa dos 70 mil milhões de euros e hoje vai na casa dos 130 mil milhões de euros. Portanto, repare, a despesa pública corrente... não tem sido a despesa de investimento, porque a despesa de investimento público tem caído, sobretudo no período da geringonça. A despesa pública corrente tem um crescimento explosivo, e como tem um crescimento explosivo, tem que ser financiada ou por carga fiscal ou por dívida. E como a dívida está num nível excessivo, portanto, não podemos ter uma carga fiscal moderada sem uma despesa pública moderada. Vê algum sinal de moderação da despesa neste Orçamento de Estado, que em princípio vai ser aprovado para 2025? Repare, o Orçamento de Estado para 2025 faz aumentar a despesa a pública nominal, isto é, em termos reais, mais a taxa de inflação, ao ritmo do crescimento previsível para o PIB nominal, isto é, para a riqueza nominal, à volta de 4,1%, 4,2%. Portanto, não vejo esse sinal. Portanto, nós precisaríamos, num consenso político alargado entre os dois principais partidos da arquitetura do regime político português, no sentido de conseguir estabilizar a carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas. E vê isso possível? Esse entendimento com os atuais líderes? Não vejo possível. Não vejo possível porque vejo muita ideologia, vejo pouca preocupação relativa com a competitividade relativa do país, vejo discutir assuntos menores em vez de discutir os assuntos que podem levar o país a atrair mais poupança, a atrair mais investimento nacional e estrangeiro, no sentido de aumentarmos a capacidade produtiva do país, aumentarmos a riqueza do país e logo, em consequência, podemos criar empregos mais qualificados. Um desses caminhos seria a redução mais acentuada do IRC? Repare, a competitividade relativa depende de um complexo conjunto de fatores. Desde a qualidade do sistema político e das instituições, no sentido de criar condições de estabilidade governativa e maiorias estáveis e coerentes. Primeiro fator. O segundo fator, da qualidade de todas as políticas públicas. O terceiro fator, da qualidade das políticas empresariais. Portanto, o que os estudos evidenciam, e a evidência empírica também o mostra, é que a competitividade fiscal é uma variável num complexo conjunto de variáveis. Portanto, nós, se quisermos um programa para a melhoria da produtividade e da competitividade da economia portuguesa, temos que atuar sob o pilar político-institucional. Temos que atuar sob o pilar económico e financeiro, todas as variáveis da qualidade da despesa pública, da qualidade do investimento, da qualidade das políticas empresariais, da necessidade de atrair investimento. E depois, no âmbito de uma economia de mercado, que seja socialmente inclusiva, conseguirmos o equilíbrio entre medidas estruturais no pilar político institucional, no pilar económico e financeiro, no pilar social. Portanto, a competitividade fiscal é uma das variáveis, é uma variável importante. Muito bem, em frente. Vamos passar à terceira pergunta. 7 pontos.
que até está um pouco relacionada com aquilo de que estávamos a falar. No programa eleitoral da AD, qual era a previsão de crescimento do PIB para 2025? Olha, eu confesso que folhei o programa, não estudei em pormenor, mas era acima de 2%, na medida em que a AD tem apontado que o objetivo mínimo deve-se caminhar para 3% em condições externas normais. Então quer arriscar um número? Posso Talvez dar... 2,5 por aí. Está certo. Muita intuição, muita intuição. Certo. A AD foi demasiado otimista nesta previsão para o crescimento do PIB apresentado na campanha eleitoral. Repare, o que eu digo é o seguinte, quer dizer, as previsões económicas, não é por acaso que as instituições financeiras internacionais fazem previsões de 3 em 3 meses. As previsões económicas de curto prazo dependem da evolução da conjuntura externa, não depende dos governos. Depende da evolução da conjuntura externa, se existe um ambiente externo que gera mais confiança ou menos confiança, mais incerteza ou menos incerteza. Portanto, eu não atribuo grande validade à análise dos desvios, porque acredito que no momento em que foram feitas essas previsões era possível apontar para um crescimento de 2,5% e às vezes, e ao fim de 3 ou 4 meses, os pressupostos dessa previsão teriam que ser alterados. Seguramente, eu compreendo, porque estamos num ambiente externo com maiores riscos e com maior probabilidade de degradação. Mas o PS era mais comedido nas previsões de crescimento. Essa cautela era mais justificada? Para analisarmos, tínhamos que analisar séries longas. Isto é, as previsões do PS quando era oposição, as previsões do PS quando era governo e as previsões do PSD. Portanto, a comparar comparar o que é comparável. A comparar os desvios entre as previsões no momento 1 e no momento 2 de cada um dos partidos. Como também podemos fazer essa comparação para o Banco de Portugal, ou para o FMI, ou para a Comissão Europeia. Portanto, essas comparações são sempre difíceis. Agora, o que eu acredito é que os analistas são sérios e fazem o melhor que é possível, mas a economia não é uma ciência certa. E na economia só se acerta nas previsões quando acontece a realidade. Já depois de ter acontecido. Muito bem, seguimos em frente. 12 pontos, 12 pontos. 12 pontos. Eduardo Catroga, qual foi o governo eleito nas urnas mais curto da democracia? Eleito mais curto da democracia ou foi, digamos, não chegou a ser empossado para a Assembleia da República? Eu acho que caiu precisamente nesse momento. Nesse momento foi o governo Nobre da Costa? Não. Esse nem foi eleito nas urnas. Está a falar eleito nas urnas. Uhum. O de Maria de Lourdes Pitacilo? Também não. Vamos aqui dar 3 hipóteses. O segundo governo de José Sócrates, aquele de 2009 a 2011, com quem o Eduardo Catroga negociou o orçamento de 2011. O primeiro de Pinto Balsemão ou o segundo governo de Pedro Passos Coelho? Agora em 2015. O segundo governo de Pedro Passos Coelho. Certíssimo. Foi muito curto esse. Durou 27 dias. Esse, lá está, caiu no momento da aprovação do programa de da governo. discussão do programa Do programa de governo. Durou 27 dias, ali entre outubro e novembro. Passando agora para a atualidade, acha que este governo atual da AD de Luís Montenegro tem condições para fazer toda a legislatura? Repare, esta não rejeição do orçamento do Estado para 2025, isto é, a viabilização através da abstenção, digamos, em função das restrições constitucionais, de acordo com os analistas, dá, digamos, um horizonte temporal à volta de 2 anos para este governo. Portanto, no fundo... E depois disso temos crise? Repare, depois desses 2 anos. Nós, enquanto não encontrarmos um sistema eleitoral que permita estabilidade governativa, vamos ter sempre crises.
E, portanto, isto é, nós, se queremos que o país avance, temos que ter políticas estruturais de médio e longo prazo. Não podemos andar a pensar no curto prazo, na espuma dos dias. E, portanto, isso também passa pela criação de condições para a estabilidade governativa. E essas condições, atualmente, não existem nas nossas regras constitucionais ou no nosso sistema eleitoral. Portanto, enquanto os políticos não interiorizarem, por exemplo, historicamente, se a gente recuar há uma vintena de anos atrás, os políticos falavam em moções de censura construtivas. Isto é, para um governo, uma vez não rejeitado na Assembleia da República, só poderia cair se houvesse uma alternativa de uma moção de censura construtiva. Isto é, eu tenho aqui uma solução alternativa estável. Já não digo coerente, mas estável. Portanto, essas condições não existem. Isto, aliás, é um dos problemas das democracias liberais em muitos países. Não é só um problema português, mas, por exemplo, não é um problema do Reino Unido, que existem eleições por círculos eleitorais em 2 voltas e, portanto, o partido que ganha tem condições de pensar no médio e longo prazo. Mas não tem impedido, por exemplo, a instabilidade também no Reino Unido. Sim, porque faz parte a instabilidade é sempre relativa. A instabilidade acontece depois no interior de cada partido, quando se pensa que, em função das sondagens, o líder está a perder vapor, está a perder força. E, portanto, são lutas intestinas dentro dos partidos, mas não são fatores que podem criar condições de instabilidade. Podem criar condições de quando em quando para eleições gerais antecipadas. Mas um governo, quando está no poder, tem condições para desenvolver políticas. E este governo tem condições para desenvolver essas políticas reformistas nestes 2 anos que ganhou agora? Não tem, porque não tem maioria no Parlamento. Portanto, portanto, este governo vai procurar, é aquilo que está a fazer, e não é difícil, face à inação dos governos dos últimos 8 anos, demonstrar que é um governo que tem gente competente, gente que não depende da política para a sua sobrevivência, gente que tem experiência em vários campos da atividade na sociedade portuguesa. E, portanto, vai demonstrar que é um governo fazedor dentro das restrições e dentro das limitações. E se não faz mais, é porque não tem condições objetivas para fazer mais. Portanto, vamos a viver numa situação de transição em que é de esperar um governo virado para a ação, com um plano de ação tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, para fazer coisas. Vamos a ver se são coisas no bom sentido estratégico, como espero, mas para criar a imagem na opinião pública e a percepção que é gente capaz e que gente merece confiança. Sim. E junto aos investidores isto é muito importante. Para outras eleições, não é? Vamos à última pergunta, Eduardo Catroga. Nos 50 anos da democracia portuguesa, quantos primeiros ministros foram também eleitos presidentes da República? Quantos? Estou-me a lembrar do Mário Soares, sim, foi primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva e não há mais. E não há nada. Foram dois. Às vezes parece que há aqui um corredor direto. No caso de Cavaco Silva nem foi direto. O ex-primeiro-ministro Passos Coelho daria também um bom presidente da República. O que é que acha? Olha, eu acho que Pedro Passos Coelho é essencialmente o executivo. Mas também tem uma grande capacidade de adaptação e tem um grande sentido de Estado. Portanto, é a função que faz criar a imagem. Portanto, se eu tenho dentro de mim a imagem que Pedro Passos Coelho era essencialmente um executivo, também tenho a sensação que, em função do seu grande sentido de Estado e da sua capacidade de adaptação e ser um homem voltado para a análise e para o estudo, que se adaptaria bem nessa função. E gostaria mais de o ver nessa função do que gostou de ver, por exemplo, na liderança do governo, ou gostaria de o ver na liderança de outro governo? São duas coisas diferentes. Pedro Passos Coelho, o país deve-lhe muito. Foi ele que tirou o país da pré-falência que os governos de José Sócrates levaram o país.
não nos podemos esquecer que em junho de 2011 o Estado estava sem caixa para pagar salários e pensões. Portanto, o Pedro Passos Coelho teve uma missão de alto sacrifício pessoal, de tomar medidas duras e, ao fim de... repare, o país começou a recuperar a partir de 2013, recuperou os déficits externos, que era a causa do cancro, e em 2015 o crescimento já foi de 1,8, e quem beneficiou da dieta imposta pela Troika foi o governo da Geringonça, em que o país cresceu com a inação estrutural total. E, portanto, Pedro Passos Coelho é uma figura política e humana com grande sentido de Estado. E acha que, se ele sentir que a direita precisa de um nome mais consensual, avançará? Repare, eu, para Presidente da República, aliás, mesmo no aspecto político, essa classificação de direita e esquerda, eu costumo dizer a meus amigos de esquerda, vocês são de direita, entendido como não são virados para o progresso. Não, o progresso exige a interiorização do que é uma economia social de mercado. Portanto, quer dizer, eu para já rejeito essa dicotomia esquerda-direita, que é uma dos bloqueios psicológicos do atual líder do PS, ainda está a raciocinar no século passado. Portanto, o Pedro Passos Coelho não tem qualquer sinal, aliás, converso com ele uma vez por ano, e portanto não tem qualquer sinal nesse sentido, mas tenho a certeza, se ele avançar não é por esse critério. É o critério, nem é de esquerda nem é de direita, é o critério de dizer assim, em função de todos os candidatos eu poderei fazer melhor. Muito bem, vamos ter que aguardar aí. Eduardo Catroga, muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador. A Comissão de Inquérito sai daqui com 19 pontos. 19 pontos. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.